Aí está, bom dia pessoal, quarta-feira, 1º de outubro de 2025, agora são exatamente 10 horas 28 minutos. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos com o que eu me alimento, aproveita. Cortou porque cancelou, graças a Deus, eu já ia chegar nesse assunto. 23 para onde? Santo Antônio. Ai, meu Deus do céu, só tá tocando pros Puffit, sabe? Não vão pra Santo Antônio. 23 para onde? Santo Antônio, agora exclusivo. Eu ia buscar uma pra Tobias da Silva. 31 para onde? Já caiu. 17 para onde? Catão Coelho, mas tem que buscar 3 quilômetros. Catão Coelho é aqui do lado. Quantos? 3 quilômetros mais 10, 13 no total, deve ter parada com certeza. Enfim, não dá pra falar pra vocês com o aplicativo ligado sem corrida aqui na Zona Sul, porque é muito desaforo. 10 pila, Antenor Lemos. Imagina, Antenor Lemos é menino Deus. Tem que buscar 3 km lá na Campos Velho. Quarta-feira, Barão do Guaíba, 10 pila. Eu ia dizer que eu tava com o texto preparado já. Eu preferia que fosse Rubem Berta, mas vamos pro Moinhos mesmo. Tocou, eu tava saindo pra buscar 27 pila ali embaixo na Vila Nova pra Tobias da Silva. Só que o passageiro já tá com pressa, tava dando 8 minutos pra buscar lá no Jardim Vila Nova. Eu ia fazer porque eu já tô um tempinho, acho que uns 10 minutos aqui no carro, me enrolando, pensando no que falar pra vocês. Antes de começar a última perna do mês do ano de 2025, né? 1º de outubro, último trimestre do ano, por motivos óbvios para todos que trabalham com serviço, 5.4 para buscar, nem me interessa para onde vai. Para todos que trabalham com serviço, pelo menos no Brasil, é o melhor trimestre. 37 pila no Comfort para o aeroporto. Vamos dar-lhe, né? Vai que toca uma corridinha pra GPA cedo, dá pra voltar antes da putaria. Tá, vamos lá então. Começar agora de fato. 3884, tá? Deixa eu ter que iniciar o Waze. Bem atrapalhado do jeito que é o canal, né? Deixa eu parar aqui que eu tenho que iniciar o Waze pra pegar o ponto certo da cavalhada. Eu sei que é lá do Parque Sentido Centro, isso tá tudo certo, mas eu não tenho que pegar o ponto direitinho, né? Eu não iniciei o Waze, só um pouquinho. Antes de continuar, um jabazinho de graças. De graça não. Enfim, pra ajudar meu bruxo lá, Alan, que me encontrou ontem no churrasco dos guris. Aqui é espelhado, né? Big Reset 8 Big Underline Reset 8. Esse é o arroba dele no Insta. 8, numeral, Big Underline Reset 8. Esse é o arroba dele no Insta. Difícil esse arroba, né, meu bruxo? Mas vamos combinar. O perfuminho é sensacional. Cheirinho de carro que eu comprei ontem. Ele me deu um de brinde. Mas não é por isso que eu tô falando aqui. Eu tô falando aqui porque é muito bom. E esse aqui eu escolhi de propósito, foi o que eu paguei. Esse aqui é Caiaque, perfuminho da Natura, pode ser? Que de vez em quando sobra um dinheirinho, eu compro pra colocar aqui. Coisa boa. Ontem eu experimentei, tá meio, né? E já tinha gostado, agora sobra e tá muito melhor. Show de bola. Enfim, vamos lá então. Primeiro dia do último trimestre. É de fato um mês para serviços com melhor demanda, enfim, né? E aqui nos aplicativos não é diferente. Os meses de outubro e novembro tem muita corrida, tem muita oferta. Não, oferta não, demanda. Também tem bastante oferta. E é a época que quem for organizado, quem for disciplinado, e que não é o meu caso, faz a férias para tirar as férias depois do verão, né? Quem for organizado, então já fica a dica aí pra tu que tá me acompanhando aí, ó. Já começa a separar uma grana, pensando na certeza. Eu te dou certeza que em janeiro e fevereiro o negócio cai significativamente. Se tu não tiver preparado, tu pode quebrar, né? Então é o último trimestre, é a última chance de tu separar o dinheiro das férias, patati patatá. Tá, sobre o dia de hoje então, que dia horroroso, né? Temperatura e pressão. Tá fazendo perto de 20 graus, uma nuvem com uma chuva que vai e volta. Parece inverno, parece que tá começando inverno e não tá começando outubro. E espero que isso aí sirva pra
aumentar a demanda, né? E não para atrapalhar a nossa vida. Com certeza vai ter trânsito trancado no meio do dia, no meio da tarde, lá nos puff travesseiro, né? Porque as SUV não estão nem aí pro meu planejamento. Mas isso faz parte do processo também. Queria agradecer então a quem compareceu ontem no churrasco dos guris lá no Campo do Canarinho. Tava sensacional, eu curti pra caramba. Em especial queria mandar um abraço para aqueles amigos que sentaram comigo ali, que compartilharam, que resenharam, que almoçaram de fato, que trocaram ideia e compartilhamos uns litrão. À minha direita estava o Marcelo Pizio, lá de Novo Hamburgo, depois estava o Plínio Motinho, prefeito do CREA, o Jonathan Leal de Sapucaia e o Jonathan Schukel. Ele mora aqui nessa rua, Monte Castelo, ó, onde eu tô passando agora, o Jonathan Schukel. Deve estar dormindo agora, só sai de tarde para trabalhar. E também o Black Rei, o rei do Uber, o Reinaldo Rosin, que também estava junto comigo o tempo inteiro aqui. Passamos a tarde inteira resenhando junto com todos os outros, é verdade. E estava muito legal, e a próxima edição já está lançada no próximo dia 28 de outubro. Eu ainda não tenho o link do grupo, aquela coisa toda, mas assim que ele começar a rolar, eu vou começar a divulgar aqui também aqui no vídeo, nos stories, enfim, né? Então é isso, foi muito legal, eu curti pra caramba, me diverti, troquei uma ideia, resenhei, relaxei, desliguei dos aplicativos, foi muito bom, e que venham próximos churrascos, né? Que tem sido bem interessante esses encontros. Chegando aqui pegar o Pablo, levar para o aeroporto, é bem no comecinho aqui, a partir da Vedana, e não tem ninguém me aguardando. Tá lá ele, careca. Já estamos aqui, ó, indo para X, o estagiário já me mandou. Já recusei uma de 15 pila para Plínio. Não vou por 15 pila do aeroporto para Plínio, nem pensar. Aí, ó, 21 para onde? Luiz Afonso. Não, vamos esperar mais uma, só um pouquinho. Não. Você pode perder seu lugar na fila. 25 para onde? Para Bento? Tá, Bento nós vamos. 25 pila. Que merda, só no nosso. Achei que tinha parado, já tocou de novo, graças a Deus. Graças a Deus, já vamos pra quinta sem tirar. Só queria registrar essa última viagem, eu trouxe o rapaz ali do Rossi, aqui pra Ivo Corcel. Ele já entrou no carro dizendo: meus parabéns, antes de mais nada, antes de começar a corrida, meus parabéns. Quem veste a camiseta tá 10 passos à frente. Ele disse: que legal, cara, obrigado pelo reconhecimento. Ele se refere a plotagem e tal, enfim, não? Ele trocando uma ideia no meio do caminho, ele perguntou se estava sendo filmado. Eu disse: não, cara, imagina, mas poderia, né? A gente poderia estar conversando, gravando nossa resenha, mas não rolou. Não dessa vez. Eu levei a moça que eu peguei no aeroporto lá pro Champagnat, no próprio Champagnat, na escola, peguei um gurizão pro Rossi, tudo conectado. E no Rossi, eu larguei no residencial, peguei no comercial ali da Ipiranga, né? Central Parque Rossi. Eu trouxe aqui pra Ivo Corcel, esse rapaz aqui, e agora vou pegar mais uma aqui na Carazinho, pra levar ali pra Tarso Dutra. Enfim, tudo conectado, só a primeira de X, o resto tudo... Ah, não. A que eu vim do aeroporto também foi de X. Depois eu já desliguei, o resto tudo Comfort. Tudo desse tamanhinho, é verdade, né? Precinho baixo, ridículo, mas conectadas. Isso também é importante. Ali tá o Marcos me aguardando, pronto, disposto e cheiroso. Feito, trouxe uma moça, casal na verdade, né? A moça, eu acho que é paraplégica, não sei se por acidente ou por alguma doença. Mineira, que está fazendo um tratamento aqui em Porto Alegre. Lá no Rossi, de novo eu fui no Rossi, levei lá o comercial. Daí fiz umas 2, 3 corridas ali no Petrópolis. Quando eu vi, estava lá no Rossi pegando ela de novo para trazer aqui pro mercado público onde eles vieram almoçar. E estava conversando com ela a respeito. Ela disse que, porque eu cheguei lá, quando eu cheguei lá eu vi ela na recepção do prédio, né? E um táxi 17 pila pra onde? Pra lá de novo. Vamos dar-lhe, merda. Nicolas Matias Falsi. Vamos voltar ali então. Nicolas Matias Falsi, número 50, é o Rossi Arte ali do lado. Terceira corrida envolvendo aquele condomínio no dia de hoje.
Eu vou por aqui, ó. O aplicativo tá mandando eu subir a Doutor Flores lá pela Coronel Vicente. Aliás, pegar o Alberto Bins lá pela Coronel Vicente, mas eu vou por aqui, ó. Pego o Otávio Brocha ao contrário, que é bem no Renner do Otávio Brocha, e faço o passageiro que nem viu o nome atravessar. E nós todo mundo ganhamos, né? Enfim, agora tem que ver o nome do passageiro pra gritar lá quando chegar na esquina. Mas só pra concluir, então, a moça tava falando que ela era mineira e tal, tá aqui. Eu cheguei e tinha um táxi, esses táxis de cadeirante, né? Esses spin táxis de cadeirante. E ela paradinha do lado do táxi. Eu disse, o táxi vai dar uma maçaneta nela, não é possível. Ou será que estragou o táxi, deu problema no elevador ali e tal, porque eles têm um elevador que levanta a cadeira de roda e tal. Tá, daí eu cheguei, parei bem atrás do táxi, perguntei se ela era fulana, a fulana era fulana, então a fulana entrou e tudo certo, trouxe ele. Daí eu perguntei, escuta, esse táxi aí, por que não atendeu vocês? Disse, não, é coincidência, moço, é coincidência, não foi nós que chamamos. Eu disse, que coincidência, falei pra ela assim, né? Ela disse, na verdade não é coincidência, é isso que eu queria contar pra vocês, eu não sabia. Aqui tem uma clínica de reabilitação que é referência no Brasil. O que eles fazem foi isso pra lá. Ela não era. Desculpe a falta de detalhe, porque realmente ela não me deu detalhes. Ela falou exatamente assim: o que eles fazem aqui só se faz aqui. Eu disse, que legal, eu não sabia que Porto Alegre era referência em alguma coisa na saúde. Bom saber. Não, o atendimento é excelente e tal. Nós estamos aqui já faz um mês. E, enfim, essa assim começou a nossa conversa. Eu vim trocando uma ideia com eles. Eles vieram almoçar no mercado público, então de alguma maneira também turistando, além do tratamento que ela está fazendo para a questão dela, né? Ela é paraplégica, não sei exatamente o motivo, mas tá ali. Foi almoçar agora bem feliz no Gambrinos, no mercado público de Porto Alegre. Agora tem que ver o nome do passageiro aqui. Tô chegando já. Agora precisamos mijar, né? Como se não houvesse amanhã. Quem reclama é louco, só para não passar batido. São 1h07, eu não parei ainda nem para respirar. Desde que comecei, graças a Deus. Aeroporto, bate-volta Marista, Rossi, Petrópolis, fiz 2 no Petrópolis, voltei pro Rossi, fui no mercado e voltei pro Rossi de novo. Ufa! E agora tocou pra levar lá pra Dr. Barcelos. Passei. Não. Agora eu preciso mijar. E não tava boa a corrida também. Tá 21 pila pra 10 km no Comfort. E o destino não é dos melhores também. Não sei se vai estar bom a 1h30 da tarde quando eu chegar lá. Então até cheguei a aceitar a corrida, pensei, não, só um pouquinho, precisamos mijar como se não houvesse amanhã. E daí sim, depois de respirar fundo, se for o caso, fazemos stay em Sapucaia, Novo Hamburgo, São Leopoldo. Não, mas não tô afim de sair de Porto Alegre, tá gostoso, tá tocando. Quem reclama é louco. Deixa eu mostrar pra vocês a que ponto chegamos. Eu preciso, eu agora preciso pensar como é que eu vou lidar com essa situação. Aliás, como lida com todas, né? Eu parei aqui no posto Charrua, aqui do lado da Planet Ball. E daí entrou uma mensagem no meu Instagram de uma pessoa dizendo que: oi, fui tua passageira, esqueci um óculos no carro. Pelo Instagram a pessoa me mandou mensagem, né? Ou seja, já me segue no Insta, com certeza. E já me acionou. E agora eu só preciso descobrir onde é que ela tá, porque eu não sei quem é. Pagando barriga. Resgatado o óculos dela. Se foi a minha última passageira, tá aqui do lado, que eu imagino que seja. Até porque tá enroscado no cinto de segurança. E ela veio com o cinto de segurança. Então já vou responder ela ali, vou ver se ela já me respondeu, na verdade, onde ela tá. E se for o caso, já voltamos ali. Identificado, foi a moça que eu levei lá no centro de cadeira de rodas. E sorte ou não, ela tá hospedada no Nine, condomínio que tem aqui, é Ipiranga. Então vou ali devolver, me ver livre dessa situação, né? Já registrei no aplicativo que pra formalizar e eu receber a taxa, não ficar a Deus dará, aquela coisa toda. E foi bom eu não ter ido pra Dr. Barcelos, né? Que daí eu já resolvo essa questão, não fico passando, porque eu tenho pavor que me deixem objeto, nesse caso, principalmente quando a gente está longe. Daí tu tem que parar a tua vida para fazer
Né? Se tu aperta 33 pila, só entra 33 a taxa de cancelamento, né? Se tu tá perto, ele só entra, tu não sente. Agora, se tu tá longe, às vezes 33 pila é menos do que tu faria, né? Aí tu tem que encaixar e fazer alguma manobra pra não perder dinheiro. Mas nesse caso, rapidinho, 10 minutos no máximo. É só o mais demorado é fazer o retorno lá no Antônio de Carvalho. O Nine é aquele 8400, se eu não me engano. Não, o 8400 é o Parque Plaza. O Nine é um pouquinho depois do condomínio que tem aqui na Ipiranga, né? E depois já estamos liberados e seguimos o baile. 1h17. Ó, te busquei. E novidades por aí, espero. O que foi? Te pararam? Pararam. Assim como quem vai a merda. Aqui na Bento Martins, lá do quartel. É, carro público ainda por cima, placa azul. Ah, ele quer estacionar e o carro não estava dando espaço para ele estacionar. BGE. Enfim, peguei um passageiro agora. Não devia falar isso, né? Muito cedo. Então não vou falar. 2h06 da tarde. 2h06 da tarde. Vou ali no posto, se não tocar ali. No posto da Patrocínio, na paradinha, abastecer, almoçar. Patati, patatá. Tá gostoso até agora, 10 corridinhas. Pelo jeito parou agora. Tinha dado uma paradinha na hora que eu me atrapalhei ali com a questão do óculos, né? No fim, eu ainda não recebi a taxa, porque a passageira... Ah, não falei pra vocês, né? Não falei. Falei ou não falei? Ela me pediu pra deixar na portaria lá do Nine, eu deixei. Já confirmei com ela lá no Insta, que agora o nosso contato é no Insta. Não tem mais aplicativo de estagiário intermediando, né? Achei legal isso aí de alguma maneira, né? Um contato mais rápido do que do aplicativo. Mas eu fiz questão de registrar no aplicativo do estagiário que a passageira esqueceu o produto, o objeto, no caso o óculos. Depois eu já fui lá e disse que eu devolvi. Fiz tudo direitinho, bonitinho para poder receber, né? Porque senão fica na amizade, no nhenhenhé, e eu não ganhei porra nenhuma. Eu ainda não recebi porque ela não chegou lá no prédio ainda para confirmar que recebeu também. Que eu devolvi também, mas eu tenho certeza que isso não será um problema. A moça ficou super agradecida, inclusive, por eu ter encontrado, ter devolvido lá, ter ido lá. Enfim, né? Então foi o único momento que eu fiquei sem passageiro, mas não sem receber nesse dia de hoje. E agora parou pelo jeito, agora então agora já vou ficar off, não vou fazer mais nada, porque eu preciso abastecer, aproveitar que estou perto, baratão, né? Eu cheguei à conclusão outro dia que o problema do Moisés, cheguei à conclusão não, eu tenho certeza que o problema do Moisés não tem a ver com a qualidade do suporte. Eu tenho certeza que o que aconteceu com o Moisés não tem a ver com a qualidade do combustível. Não defendendo aqui postos de combustível. Não estou defendendo posto algum, né? Mas eu levantei essa hipótese porque justamente o que aconteceu foi no filtro de combustível. Se o dano, o problema poderia ter sido causado pela qualidade. E não tem nada a ver, né? Eu me convenci que não. Isso aí foi falha ou do filtro em si, e o que eu acho muito mais provável, falha na COV, na manutenção que foi feita a revisão de 30 mil, né? Mas eu não posso provar nada disso, nunca saberei, até porque até hoje não me disseram o que aconteceu. Cagaram pra mim, literalmente. Mas o fato é, o Moisés tá redondinho, tá bonitinho, 100%, né? Como sempre foi. Com exceção daquele momento ali, né? Que pá! Estourou e eu fiquei empenhado. Não foi problema dele, foi problema de quem tá cuidando dele, na verdade. Então faz alguns dias que eu tenho intercalado postos do Baratão com outros postos. Até porque como agora eu sou diamante, eu tenho 10% no Ipiranga, e daí a gasolina não tá ficando tão mais cara no Ipiranga em relação, por exemplo, ao Baratão.
Então é isso, já fiz a minha argumentação toda. Então eu tô chegando aqui já, deixa eu ficar off pra não tocar nada. Vou abastecer, almoçar e depois vamos dar ali no meio. Eu fico parado, mas não faço corrida podre. Acabei de ler esse comentário em um dos últimos vídeos aqui do canal. Acho que o vídeo de segunda, não tenho certeza. Eu tava pensando a respeito, né? O colega tem razão, né? O colega tem razão. Eu fico parado, mas não faço corrida podre. Não dá pra tirar a razão do colega, né? Claro que não. Já eu faço corrida podre às vezes para não ficar parado. É muito louco pensar isso. Isso aí é um assunto. Bah, olha, geraria um podcast daqueles. Pega a turma dos que defendem ficar rodando o tempo inteiro. E eu tô quase lá nesse sentido. Que eu acho que a gente só ganha rodando. Parada a gente não ganha. E pega a turma que defende só fazer corrida que seja vantajosa, né? E daí tem a questão do tempo parado, que parado tu não ganha nada, mas aí também rodando por um preço baixo é complicado defender. É uma bela de uma discussão, sabe? Na real, isso é uma bela de uma discussão. Só pra deixar bem claro, eu não defendo fazer desaforo, tá? E procuro não fazer, a não ser que me obriguem, a não ser que eu não tenha mais alternativa. E não vou dizer que não faço. Às vezes, normalmente o que me move, o que me motiva a fazer um desaforo é o destino. Se o destino do desaforo é melhor do que aquele que estou. Mas não defendo. Muito pelo contrário. Mas eu não sou da turma que fica parado em posto de gasolina 3 horas esperando uma corrida, esperando dinâmica, como perguntaram outro dia também. Isso eu também não faço, não eu vou pra casa. Que loucura, uma divagação sem conclusão nenhuma aqui. Na verdade, não tem conclusão nenhuma. Estou chegando aqui no prédio 50, pegar o Christian. Uma viagem de 10 pila para 7 km. Ali para Santana. Tire suas conclusões. Às vezes é bom o cara falar, no caso eu sou o cara da história, o sujeito da frase. O cara falar pra não fazer essas merda, né? Quando eu não falo, eu vou no automático. Fiquei pensando, depois que eu finalizei o take, que tava chegando, pegar o rapaz ali, pô, 10 para 7, não, né? Não, da PUC, essa hora da tarde, tem coisa melhor. Não teve. Na real é que não teve coisa melhor. Mas enfim, cheguei ali, finalizei o take com vocês, mandei mensagem, fui ver o PIN do passageiro. Tava na meiuca da PUC, mas lá no meio da faculdade. Ele marcou aqui no prédio 50 pra ir pro bairro Santana. Daí eu fiquei com aquela coisa na cabeça, 7 para 10, 7 para 10, e o cara vai ficar se arrastando no meio da faculdade. Eu rodei 5 minutos para chegar ali. Eu tava no hospital da PUC, que foi a viagem anterior que eu finalizei. Deu 5 minutos meu deslocamento para eu chegar ali. 5 minutos depois que eu aceitei, o cara tá vindo se arrastando lá da puta que pariu. Daí eu fui ver a nota 4,81, limite pra mim, né? Pra quem não sabe, fica a dica aí, ó. É só uma dica. Eu já trabalho assim faz muito tempo. Desde que a Uber colocou a ferramenta, não é desde que a Uber colocou a ferramenta. Mas desde que eu resolvi que eu ia evitar os passageiro mala, como se não houvesse amanhã. Eu filtro as notas do passageiro 4.8 Plus, ou seja, eu não recebo nota. Eu não recebo corrida com passageiro nota abaixo de 4.8. E nem quero. E não me falta corrida. Só para não passar batido, tá, pessoal? Não me falta corrida. Só trabalho na região central de Porto Alegre. É verdade. Ou pelo menos procuro, né? Então, bons ouvidos para isso. Se estiver na região metropolitana de Porto Alegre, fora daqui, daí vai faltar corrida. Daí tu vai ter que carregar uns mala. Às vezes
vai ter que habilitar o dinheiro, às vezes. Mas aqui eu não vejo a necessidade de tanto. Eu fui ver a nota do rapaz, 4,81, se arrastando. Tudo errado, né? 10 pila para 7 km, não precisamos disso. Não precisamos disso. Cancelei, agora tô indo buscar uma pior ainda. Mas essa eu não vou falar alto, senão eu cancelo também. Eu não vou falar alto nessa corrida, porque senão eu vou cancelar também. Vou pegar aqui na Pux, na saída da Brochado, da Nelson Brochado, prédio 12, para levar lá para Juca Batista em Ipanema. Mas eu me nego a falar quanto que eu vou receber por essa corrida. Me nego. 2h59 da tarde. E adivinha o que eu tô fazendo aqui agora? Exatamente, passando raiva. Vim até o posto Margarida, que tem aqui na Juca, esquina com a Adão Pinheiro da Silva, no bairro de Ipanema. Depois que eu aluguei a moça ali em cima na Juca, bem na frente do Guadix, no condomínio que tem do lado da igrejinha aquela, que tem um motel desativado, você sabe, né? É famoso. Tem um motel desativado, fizeram as cabaninhas ali bonitinhas, deve ter aqui umas 15 cabaninhas que tu vê lá de longe assim, tudo ajeitadinho. E desativaram, não inauguraram, não tem. Uma vez inclusive foi matéria de um teledomingo desses, no jornal da RBS. Qualquer coisa que o valha. Tu vê de longe. Tem a igrejinha bonitinha, aquela circular aqui, bem na frente do Guadix, na Juca Batista, Ipanema. E bem do lado dessa igrejinha tem um motel, que na verdade nunca foi inaugurado, e é umas cabaninhas, bem no estilo norte-americano. Enfim, larguei a moça ali do lado, naquele condomínio que tem ali do lado, e vim aqui para ir no banheiro comprar cigarro aqui no posto da Margarida. E já tô uns 10 minutos aqui, respondi uns stories, respondi umas DM, fiz um story. O churrasco dos guri, o Rômulo já largou lá. Eu falei mais cedo, né? A quinta edição vai ser no dia 28, no último. Como sempre, a ideia deles eu acho que é super pertinente fazer sempre na última terça do mês. Que de fato é um dia abaixo da média em relação aos demais. Não sei se é o pior dia do mês, não sei. Mas é sim um dia. E eu fiz uma história lá chamando o pessoal no Instagram e vou fazer aqui a divulgação também. Cara, eu gostei muito do dia de ontem, foi muito legal, já falei no início do vídeo de hoje, né? Foi um dia de descontrair, de relaxar, de desacelerar, de desconectar. Apesar de 95% das conversas da resenha ser sobre o aplicativo, porque só tinha motorista de aplicativo lá, na sua grande maioria, né? Eram piadas, enfim, né? Coisa descontraída, carnezinha boa, gostosa. E foi pouca gente, foi bem menos gente do que nas outras vezes. Não sei exatamente o motivo. O Rômulo tava o Rômulo do Uber dos guri lá no story dele lá, ele tava falando com o pessoal que repercutiu com ele, foi mal divulgado. Não sei se foi mal divulgado. Talvez não tenha prestado atenção, né? E ter dado atenção para o evento em si. E daí ele já lançou hoje o link pro grupo, pro novo grupo no WhatsApp de intenção, para depois virar uma confirmação, para depois a gente se reunir para mais um dia de resenha. Então tá aí, ó. Vou deixar na descrição do vídeo o convite para tu participar da quinta edição do Churrasco dos Guris. Provavelmente eu não tenho certeza dessa informação, mas eu acho que vai ser lá no Campo do Canarinho de novo. O lugar lá é bem de acordo para nós, tem uma estrutura legal, bacana. Enfim, eu gostei muito da vibe de lá. O pessoal da Copa lá já nos conhece, já são nossos bruxos. Se bobear, já estão fazendo corrida também. Se bobear, já viraram motorista de aplicativo. O meu adesivo tá lá, colado na geladeira deles, por sinal. O Patrick, que eu acho que é o responsável lá, fez questão de colar. Enfim,
deixar o convite aqui no link para tu te manifestar. Lembrando que é um grupo que não tem manifestação, não tem conversa, não tem nada. É só para tu ficar lá e na hora que for o momento de fazer passar as informações, as diretrizes do churrasco em si, o Moraes e o Rômulo vão entrar em contato. Eu espero que tu que participou ontem retorne no próximo, e se por acaso tu não teve oportunidade e tiver disponibilidade, que tu compareça também nesse aí, e quem sabe nos próximos que tende a vir. Finalmente 6h47, tudo isso pra tocar uma de 6h47. Agora tu veio, merda, só que não, querido. Daí troquei 6 por meia dúzia, né? Vamos combinar, tia. Não fiz a de 6h47, que estava no supermercado do lado do posto, para levar 1,5 km a Tramandaí, eu acho, não sei, acho que era isso. Não fiz, tá? Porque mínima 10 aqui não, queridinho. Daí eu fui buscar 1 km para fazer uma viagem de 2 km de 10h47 no Comfort. Qual que vale mais? A de 6h47, né? Óbvio. É só fazer as contas. Qual que o cara fez? A Comfort de 10h40 e poucos. Complicado, né? Às vezes tem que... falta argumento, né? Mas voltando 2 casinhas, porque ó, o G14, o meu é 07. O meu é o TDF 5G07. Equiparado tá o 14. Vamos ver se ele me conhece. Irmão gêmeo. Tá aberto os vidros. Tá todo aberto os vidros, mas não tem ninguém ali. Sei lá, deve confiar muito nas vizinhanças. Mas não é sobre o colega que eu ia falar. O que eu ia falar do mínima 10, que deu uma flopada real na campanha, né? Por causa de argumentações como essa que eu tô fazendo agora. 6h47 para 1,5 km e 10h40 para 3 km. É só fazer a conta. A 6h47 vale muito mais a pena de fazer. E outra, a 6h47 está me levando em direção à região central. O que, sim, isso é relevante nesse horário. E essa de 10 que eu fiz, eu vim aqui pro Portal do Guarujá. Peguei na Juca de Comfort. Peguei na Juca e trouxe pra cá. 2 km, 1 pra buscar, 3 km no total, 10h47. E vim contra o fluxo. Por causa de argumentos como este, o mínima 10 também não vingou. Daí vai ter aquele levantando a mão pra dizer assim: mas Daniel, no 99 é 7 pila o km. Então tá, mais um argumento. Imagina se fosse, falar em 7 pila, eu tô com uma de 7 pila aqui, mas eu não vou fazer. Lá pra Ponta Grossa, daí é 3 ponto, não sei, 5,9 no total de envolvimento. 2 pra buscar, 3 e pouco pra levar. 7,13. Né? Daí... Mas e se todas essas fossem 10? Isso que eu queria dizer, tá? Se essa de 6,47 fosse R$10, e se essa de 7 da 99 fosse R$10, daí seria melhor, né? E naturalmente essa de 10,47 que eu trouxe pra cá do Comfort seria mais também, porque daí não teria, por causa da discrepância, né? Ou não? Tô errado? Na realidade eu acho que eu tô errado. 10,58, 15,58. Tá tocando muito pouco aqui. E as 3 ou 4 que tocaram, uma eu fiz. E eu sabia que ia ser assim. Ou pelo menos eu imaginava que poderia ser assim. Então eu vou fazer o seguinte: agora eu vou finalizar esse take, vou direcionar para o centro de Porto Alegre e vou me arrastar em direção a Vila Nova pela Eduardo Prado. Eu tenho certeza é forte demais, né? Mas eu tenho muita chance de conseguir uma corrida nesse trajeto, talvez antes mesmo de chegar na Juca Batista, ainda na Serraria, de conseguir uma viagem pro caminho. Por que eu quero ir pro centro essa hora? Porque hoje é terça-feira, tem jogo do Inter no Beira-Rio às 7h30, mas ninguém vai nesse jogo, né? Acho que nem o time do Inter vai nesse jogo. Inter e Corinthians às 7h30 no Beira-Rio, tem que tomar cuidado com a região.
mesmo que vai ser um jogo esvaziado devido à campanha do Internacional, que a torcida esteja completamente frustrada e com razão com o time, sempre dá uns 10 mil, né? Uns 10 mil malucos que vão. E é o suficiente para gerar um caos na Beira-Rio lá em Pato Cacique, enfim. Já é o suficiente, só tem que tomar cuidado igual com a região. Mas enfim, fazendo isso, direcionando e fazendo esse sentido aqui, Serraria, Juca, Eduardo Prado. Eu acho que eu nem chego na Juca, na verdade. E já consigo uma viagem pro caminho, né? Qualquer coisa que me move. Então eu tenho que estar lá, isso que eu tava falando. O que eu queria falar. Ó, tocou 9h26. Onde é isso aí? Lá na Morada do Sul, não. Vamos lá. Daqui uma hora eu tenho que estar lá, tá? Isso que eu queria dizer. Que vai ter putaria, mesmo que não tenha dinâmica, enfim, né? Daqui uma hora eu tenho que estar lá. Então, temos tempo ainda, não precisamos se apressar. Mas vamos dar uma forçadinha na barra. Da série Eu Conheço os Boi que eu lavo e as vacas também. Aqui onde estou, Serraria, e agora vou acessar a Juca Batista. Agora acessei a Juca Batista. Então exatamente como eu falei, ou como eu imaginava que poderia ser, antes de chegar na Juca Batista eu já ia conseguir uma viagem que me levasse de volta para a região central de Porto Alegre. Tocou para buscar aqui no Jardim Verde, condomínio aquele do Dunga, a levar lá para Domingo José de Almeida, no bairro Rio Branco, travesseiro, só para não passar batido. 4h05 da tarde. Em 2 corridas, onde eu vim parar? Exatamente, Shopping Total. E agora vocês vão ver comigo a raiva que eu passo toda vez que eu venho pra cá. Larguei, dei para na sinaleira para acessar Cristóvão. E agora eu vou sair daqui, eu vou parar na sinaleira para acessar o shopping, estando na Cristóvão. Quer ver? Ó. Como tô sem corrida, eu tô saindo sem passageiro. Eu vou ali no banheiro, eu vou ali no posto na Garibaldi Cafarrapos para ir no banheiro. Caso não toque até ali, mas não deve tocar porque eu tô direcionado para Barros Cassal só com Comfort. Então quando é muito curto assim, o estagiário não manda nada no Comfort. Daí eu ligo o X e vem as tururu, né? Mas antes de ligar o X e vir as tururu, pra fora do meu destino no caso, eu vou ali mijar. Ó, e aí parei naquela sinaleira. Agora, muito provavelmente eu vou parar de novo na Santo Antônio, quer ver? Ela ainda tá verde, mas ela normalmente fecha em cima de mim. Só pra confirmar a regra, a exceção, ó. Tava aberta. Mas normalmente ela tá fechada. E a Garibaldi normalmente tá fechada também. Mais sorte que juízo. Mas não quer dizer que eu vou começar a amar o Shopping Total de uma hora para outra. Muito pelo contrário. 4h05 da tarde. Só faltaram levantar uma placa assim, pedindo por favor que eu levasse, sabe? Sete e 2 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Tô aqui na Eudoro Berlink. Vim buscar uma corridinha pro Washington Luiz. Cheguei aqui, tinha 3 mulheres e uma delas com um cachorrinho no chão. Tá, deve ser uma das duas, ou quem sabe as duas que estão ali. E a do cachorrinho tá passeando na calçada com o cachorrinho, por xixi e tal. Não, minha passageira era justamente aquela que tava com o cachorrinho. Ela veio, eu na mesma hora travei as portas e me desculpa, mas eu não posso levar e tal, tem que pedir Uber Pet. Ela acabou de ir no banheiro, diz ela pra mim. Eu disse, não, é Uber Pet. Ela saiu resmungando devagarinho em direção às outras duas que estavam aguardando com ela na calçada. E uma das duas veio pra mim e... Moço, tu podia fazer a gentileza de levar ela tá grávida. Hã? O que uma coisa tem que ver com a outra? Ela tá grávida, mas ela não tava grávida da barriguda, ela tava grávida de meses. Moça, não vê o caso se ela tá grávida. Eu não posso levar cachorro. O aplicativo tem uma categoria pra isso. Uber Pet. Ai, tá, desculpa. Aí vem a terceira. Moça, podia fazer a gentileza de levar ela tá grávida. Tá, mas...
Então cancela. Sim, já tô fazendo isso agora. Se tu me deixar eu olhar para o celular, já vou cancelar. A pessoa insiste, né? Sabe por quê, né? Porque todos levam. Agora tô indo buscar, até já esqueci pra onde é. Isso aqui é 18 pila a corrida. Ah, sim, Jacob von Tobel. Ali atrás ali na travessa da Salvador, França. Pegar aqui o Guilherme na Freire Alemão, levar pra Jacob von Tobel. Feito, chega por hoje, não aguento mais. Que cansaço, 20 para as 10 da noite. Tô aqui em Ipanema. Confesso pra vocês que em algum momento desse dia, lá atrás ainda, no início da tarde, eu achava que ia bater a meta hoje às 9 horas da noite e ainda ia sobrar um pouquinho, sabe? Juro pra vocês. Eu comecei bem, fiz uma volta boa e tal, até que aquela moça deixou o óculos no carro. Ali eu parei e depois dali não encaixou mais. E o final de tarde foi mais um final de tarde horroroso, muita tranqueira sem dinâmica, e eu não consegui encaixar. Até teve dinâmica, é verdade, mas dinâmica mentirosa. Só tocava X, o Comfort não estava tocando para mim. E a propósito, agora, coisa de 1 hora, 2 horas atrás, eu me lembrei da taxa que o estagiário não me pagou até agora. Eu lembrei, não entrou a taxa. Porque às vezes demora um pouquinho, e eu esqueci no momento. Daí eu fui lá na viagem lá, avisei lá de novo que eu devolvi o item. Daí veio a mensagem: entraremos em contato com o passageiro, bababá, e te adicionaremos R$33. E não entrou, até agora não entrou. Filho da puta, né? Filho da puta. Filho da puta. Vamos ver o que vai acontecer, se vai entrar durante essa noite. Senão amanhã de manhã eu vou ligar pra ele. Aproveitar que ainda sou diamante. Em algum momento ali baixou pra 44 a minha taxa de aceitação. Agora tem 47, se eu não me engano. Era umas, sei lá, 7h30, 8 horas, quando eu comecei a recusar uma sequência inacreditável de corrida. Eu me dei conta, tem uma taxa que eu tenho que administrar de vez em quando, né? De vez em quando tem que dar uma olhadinha. Porque afinal eu tenho preferência nas corridas e ganhei 10% de bônus. Daí fui ver, minha taxa estava em 44 naquela hora ali. Consegui subir para 47, não sei como. Mas enfim, aproveitar enquanto sou diamante, senão se por acaso o dinheiro não entrar no automático, essa taxa não entrar no automático. E amanhã de manhã, antes de sair, eu vou ligar naquela... Porque o diamante tem ligação direta, né? Consegue ligar e falar com o atendente. E daí eu vou ver o que ele me diz. Vou ver o que ele me diz. Qual é o argumento que me dá. Nunca aconteceu. Todas as vezes que eu devolvia, né? Fiz todo o procedimento bonitinho, cliquei ali, tempo depois entrou. Às vezes na hora entra, às vezes demora um pouquinho, às vezes demora 1 hora. Não entrou. Simplesmente não entrou. Sacanagem, sabe? Eu não posso nem reclamar, eu andei 18 km para entregar. Não, eu andei 3 km, eu acho. Mas eu parei justamente numa hora de dinâmico, de demanda. Era 1 hora da tarde, 1h15. Não sei se eu teria feito R$33 naquele momento ali, mas eu fiquei uns 15 minutos sem trabalhar. Sem fazer corrida, no caso, né? Então, né? Até comentei, olha, se for, hoje aqui falei, se for uma entrega perto, tá tudo certo, eu só ganho, né? Agora se eu tiver que rodar a cidade, eu só perco. Eu não ganhei e talvez tenha perdido. Enfim, essas coisas que esses aplicativos desanimador, na real desanimador. Eu fico puta cara quando as regras mudam, ou quando não cumprem as regras, ou quando se fazem de louco. É que não é aquela história ali, volta e meia tu pede revisão porque tu demorou mais tempo, que deu uma volta a mais, e ele
manda tu te fuder. Vai tu te fuder, merda. Te paguei certinho, para de reclamar. Mas enfim, vai descansar, porque amanhã tem tudo de novo. Eu tô finalizando assim, puta da cara. Mas comecei bem, hoje foi bom. O início da manhã foi boa. Ali, aquela hora e 2 horinhas que eu trabalhei de manhã, saí 10 e pouco, né? E pra minha surpresa foi boa. E depois deu uma encaixadinha legal. Só que depois desandou de vez. Sei lá o que acontece. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E quem não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha, eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Minha palavrinha para tu deixar no comentário, e eu tenho certeza que chegou até o final desse vídeo, é hashtag não recebi a taxa. Repito! Hashtag não recebi a taxa. E tô puto da cara.